Sabe quando você tem aquela sensação de imaginar um futuro próximo? Pois é, não faz muito tempo que eu senti isso, mas eu me dei conta que o tempo tem passado muito, mas muito rápido. O primeiro ano do bebê já passou como um furacão na minha vida e eu me pergunto o que terá acontecido com o tempo. Quando olho para o livro do primeiro ano do bebê, quase sem registros, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Não deu tempo nem de coletar as memórias direito. Parece que não dá tempo de nada. Eu me lembro que minha mãe preencheu cada página do meu livro de bebê quando eu nasci, com decalques, desenhos, fotos, pezinhos e tudo mais. E eu me pergunto, será que hoje o tempo passa mais rápido? Por que a todo momento estamos correndo de um lado para o outro? Comecei aos poucos a compreender que talvez o tempo não passe mais rápido, mas vivemos novos tempos. Nós nos acostumamos a viver uma realidade mais acelerada. Preenchemos cada espacinho de tempo que temos. A produtividade é almejada. E com o celular, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, se pararmos para pensar, até onde isso está realmente nos ajudando? Será que estamos atentos ao que realmente importa? Ou estamos distraídos e ocupados? É difícil saber o que realmente importa quando tudo está mudando na sua vida. E por isso é muito fácil se deixar levar pela confusão do cotidiano. É fácil entrar no modo de sobrevivência. É fácil ficar estressada, nervosa. Mas aí a gente percebe que as coisas não estão muito bem. E pode acabar achando respostas que nos fazem sentir ainda pior. Quando meu filho nasceu também essa nova pessoa que eu ainda estou conhecendo. Eu me surpreendo constantemente com a pessoa que eu me tornei. Parece que tudo ficou diferente. Minhas vontades, meus instintos. Eu me vi como alguém que eu nunca imaginei ser. Com tantas mudanças, eu buscava referências intensamente. E as buscas foram tantas, mas tantas, que em algum momento dessa história eu me perdi. E passei a viver muito ansiosa. Comecei a sentir dores no corpo, me preocupar com as milhões de tarefas, com as contas. Eu procurei soluções que não faziam sentido na minha vida e, ao mesmo tempo, eu queria estar presente e aproveitar os momentos com meu bebê. Eu precisava de espaço para me entender e não me deixar levar pelos afazeres do dia a dia. Eu precisava sair do modo de sobrevivência. Foi então que eu descobri que eu estava passando por uma fase chamada matrescência, que é o período de transição da mulher sem filhos para a mãe. É como uma adolescência mesmo. Mudam os hormônios, o corpo, as perspectivas, os desejos, as vontades. E essa sensação de confusão, ela fica latente. Os períodos de mudanças extremas são os mais difíceis de nos organizarmos. E eu acredito que certa bagunça, ela é até necessária para que as mudanças possam chegar. Mas no meu caso, foi caos geral. E muitas vezes o caos interno se reflete no externo. E tudo vira uma grande bagunça. Você já se sentiu assim? A gente pode conversar mais sobre matrescência em outro vídeo, se você quiser. Ou lá no Instagram. Mas por agora eu quero te contar que foi só ao compreender isso que eu entendi que entrava em uma nova e revolucionária espiral de autoconhecimento. A sensação de caos vinha porque eu estava tendo dificuldades para lidar com as mudanças. Quando a Mariana mãe nasceu, a Mariana antiga morreu. Mas talvez eu tenha tido dificuldade de deixá-la ir, porque aquele era o meu lugar conhecido. Eu não entendia como lidar com o tempo, agora que eu tinha um novo ser humaninho tomando todo ele. Eu queria ter os mesmos resultados que eu tinha antes.
a mesma produtividade de antes. Muito se ganha ao se observar. E foi então que, em meio à confusão, eu percebi que algumas coisas estavam claras. Haviam algumas, pouquíssimas coisas que eu tinha certeza. E esse é sempre um bom ponto para começar a se organizar. Uma das certezas que eu tinha era que eu queria estar com meu filho. Não era algo externo ou uma vida que eu tinha visto no Instagram. Era real, era para mim. E era também uma escolha difícil, porque isso significava abrir mão de praticamente tudo para estar com ele. Eu nunca me imaginei como a senhora do lar, a mãe devota, mas a vida me surpreendeu com esse desejo e eu não tive como ignorá-lo. As reviravoltas que a vida dá. Uma vez eu fui de executiva a nômade e agora me deparo com essa nova faceta. Se conhecer não significa saber tudo sobre você, e sim se reconhecer. O que está confuso, nebuloso, os sentimentos, os pensamentos, sentir você de verdade pode levá-la a concluir que o que você quer, suas vontades e seus propósitos não tem nada a ver com o que você achou que seria ou aquilo que você tinha como referência. Às vezes precisamos abrir espaço e isso significa se permitir sentir o vazio. E como pode ser difícil não preencher esse vazio, especialmente nos dias atuais. O vazio das coisas que já foram e o vazio do que ainda vai germinar. É nesse momento que as referências podem ser benéficas. Eu não conhecia nenhuma mãe com exatamente as mesmas escolhas e desejos que eu. Mas eu encontrei algumas aqui no YouTube e foi muito bom poder encontrar isso. Eu comecei a buscar vidas de mães que dedicam a maior parte do seu tempo a seus filhos. E nessa busca, eu me apaixonei por um movimento conhecido aqui no YouTube como Slow Living. E outras filosofias que me trouxeram um novo olhar sobre o tempo, sobre a vida, sobre as escolhas. Mas antes de falar sobre eles, eu queria te dizer que eu acho que você caiu nesse vídeo porque está buscando respostas. E eu queria te convidar a silenciar um pouco sua mente e sentir. Sentir. Tente perceber se existe alguma certeza lá dentro, no seu estômago, no seu âmago, no seu coração. Se você quiser compartilhar aqui comigo, nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber como você se sente. Mas, mesmo se você ainda não tem uma resposta muito clara, esse vídeo chegou a você por algum motivo. E eu quero te dizer que se você parou para me ouvir e buscar uma nova perspectiva, aqui está uma oportunidade. Em toda crise, acha-se a oportunidade de uma nova perspectiva. Um novo salto de consciência, uma mudança que vai te fazer mais conectada e, portanto, mais preenchida. Existe uma vontade coletiva de viver mais presente, mais consciente e de buscar coisas que nos preenchem de verdade. Se buscar termos como slow living, minimalismo, soft living, essencialismo, você vai encontrar muitos vídeos com pessoas cozinhando do zero, como antigamente, vídeos tranquilos, vídeos inspiradores na natureza, pessoas que largaram tudo para buscarem uma conexão maior. Alguns dizem que esse foi um movimento que nasceu na pandemia, mas a verdade é que o homem que cunhou o termo slow o fez na década de 80. Ele queria passar mais tempo com seu filho e questionava os valores das empresas de fast food. Veja só, olhar para o tempo com essa nova perspectiva significa fazer melhor e não fazer mais. Slow living é sobre bem-estar, é sobre estar mais consciente, viver profundamente, de maneira mais intencional. É apaixonante, não é mesmo?
Viver intencional significa ser proativo na construção do seu estilo de vida, no desenho do seu cotidiano, ou seja, a gente pensa sobre qual vida a gente quer ter, mapeamos nossos propósitos e não nos deixamos levar pelos padrões. É preciso fazer uma auto-observação sobre os seus anseios, sobre os seus desejos e acreditar que pode ser diferente. Não apenas seja você mesmo, mas crie você mesmo. Colhe pedaços desse mundo que ressoem com a sua alma. Foi uma fala que eu encontrei em um vídeo sobre o slow living e que ressoa profundamente comigo. Ao navegar nesses vídeos inspiradores, eu percebi que ali estava uma velha conhecida. Ali estava a energia feminina expressa de uma nova forma, para que qualquer um possa vivenciá-la. E como o mundo precisa dessa energia. Que ser humano não se sente melhor após um caloroso abraço maternal? Se você me conhece, sabe que eu estudo e falo sobre o feminino já faz algum tempo. E se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Mariana e acredito que existe um ponto doce, onde a tecnologia expande as suas referências e te ajuda a conquistar o que você deseja e viver a vida que você quer. Eu trabalho para elevar mulheres e auxiliá-las a decodificar suas potências femininas. A energia feminina se expressa de diferentes formas. Às vezes mais profunda, outras mais apimentada ou ainda acolhedora, pode ser sensual e passional, pode ser poderosa. Essa multiplicidade pode ser bem compreendida pelos arquétipos da psique feminina, e aqui no canal existem vídeos falando sobre todos esses aspectos. Mas existem algumas características que estão na raiz da energia feminina e que são acessíveis a qualquer pessoa, homem, mulher. Quando olhamos para a natureza, podemos perceber essa energia feminina. No quebrar das ondas, no magnetismo das flores, no acolhimento de uma sombra. Feminino é presença, é a validação interna, ao invés da externa, e é mergulhar profundo e fluir com as águas da vida. Feminino traz características que todos nós estamos precisando. Toda a sociedade pode se beneficiar de intencionalmente fazer um movimento de suavizar, acalmar, estar presente. Os movimentos associados ao slow living são um reforço de que precisamos dessa pausa, desse tempo. Antigamente, a velocidade das coisas era outra. As pessoas tinham tempo para pensar na vida, para degustar, para sonhar. A gente não ficava tentando preencher cada espaço vazio de tempo com alguma coisa. Essa obsessão por velocidade e produtividade que somos convidados a viver pode nos fazer acreditar que fazer o melhor da vida significa não perder nada. Mas isso só vai nos gerar ansiedade e nos distanciar do melhor da vida.